eu sou a Ana e eu hoje venho fazer mais uma opinião sobre a trilogia Os Caçadores de Sombras, as origens, e eu hoje venho finalizar esta trilogia com a minha opinião de Princesa Mecânica. Este livro foi, para mim, um dos melhores da série. Eu sei que há muitas pessoas que adoram Príncipe Mecânico, mas esse livro teve um bocado de spoilers para mim, então não foi tão bom. E neste livro eu não tive spoilers nenhuns, então lê-lo e ver como a série terminou deixou-me destroçada. Eu sinceramente eu fiquei sem palavras e fiquei mesmo triste quando acabou, porque eu estava tão acostumada a ter a Tessa, a ter o Will, a ter o Jem comigo, que ver que a série acabou, ver como acabou, deixou-me tão triste. Foi humilhante ver o quão triste eu fiquei, porque as pessoas estavam sempre a dizer: Ana, é só um livro. Mas não é um livro. São estes personagens que eu li e os livros que eu devorei e depois acaba desta maneira. Não. Não pode ser. Eu quero mais. Eu não vou falar muito mais sobre o livro porque é o terceiro livro da série, então não há maneira nenhuma de eu dizer mais alguma coisa que não tenha spoilers. Então, para quem não leu a série ou para quem ainda não leu Princesa Mecânica, vá ler. É a única coisa que eu posso dizer, porque esta série realmente mexeu comigo, realmente fez-me amar estas personagens e eu não podia recomendá-la mais do que recomendo já. Então, vão ler a série e depois voltem e vamos falar mais um pouco, sim? Adeus! A primeira coisa que eu quero falar é sobre o Jem e sobre a sua ideia de que se tomar mais da sua droga vai se tornar mais forte e o facto de não importar que ele morra mais rapidamente. Sinceramente, eu não estava à espera disso, porque toda a gente estava a dizer que ele estava mais saudável e disse por causa do amor, mas não, na verdade ele estava a tomar mais Gen-Fi e então era por isso mesmo que ele estava assim. Eu não fiquei extremamente triste a pensar, ok, ele vai morrer mais rápido, porque toda a gente já sabia que ele ia morrer, então, ok, ele vai morrer um bocadinho mais rápido que o normal, não é caso para alarme. Mas depois, quando a Tessa é levada, o que foi algo que eu, meu Deus, o que é que vai acontecer com a rapariga agora? E depois o Will tem que ir buscá-la, precisa de ir buscá-la, precisa de encontrá-la, e o Jem não consegue. E eu não sei como é que foi para vocês ler aquele discurso entre o Jem e o Will, mas para mim eu estava a chorar, foi tão emocional. Eu estava a ver alguém que eu amava dessa forma, eu estava a sentir como se eu tivesse despedido deles. Foi horrível e para mim essa uma altura conseguir fazer com que os leitores façam isso, tomem o lugar das personagens e sintam que elas se sentem, é fantástico. Só mostra o quão bom ou boa é essa autora. E então aquele discurso foi logo o início de um livro cheio de lágrimas. Eu estava em todo lado, eu não conseguia concentrar-me, eu não conseguia pensar noutra coisa para além do Jem e da Tessa, e onde é que está a Tessa, e como é que está o Jem, será que ele vai mesmo morrer, o que é que o Will vai fazer se ele morrer, porque o Will é o protetor dele, então o que vai acontecer? E eu acho que só neste livro é que eu consegui perceber quão importante o Parabatai é. Porque em Anjo Mecânico e Príncipe Mecânico nós temos realces disso. E até na série Caçadores de Sombras não temos realce disso. Só em Princesa Mecânica é que eu acho que nós conseguimos perceber realmente o quão importante é o Parabatai para o outro. O quão importante eles são uns para os outros. E eu sinceramente, eu não sei, eu sinto que
eu tenho um para-batrai também para mim, então ver a cena em que eles se despediam um do outro, em que o James dizia que ele tinha que ir procurar a Tessa e em que ele descobria que o Will também a amava, que ele não se importava, foi especial para mim. Depois, a morte do Jem foi... Como assim? Não. Ele morreu. E agora? E ver o quão estressado o Will ficou. Porque aqueles episódios em que o Will estava a cavalgar para encontrar a Tessa foram, para mim, foram episódios muito pesados no livro. Porque eu via o quão estressado ele estava e o quão ele estava a chegar ao ponto de quase ficar maluco. E eu, sinceramente, não sabia o que havia de pensar nisso. Como eu disse, o livro foi muito emocionante nesse aspecto. Eu fui preocupada com a Tessa porque ela estava tão habituada a estar no instituto e depois é levada outra vez pelo Magister que não, volta para nós. E eu estava preocupada com ela, o que é que ia acontecer com ela. Mas depois fiquei contente por finalmente descobrir que ela era bisneta daquele senhor Starward. Começa por Star, acho. E que a mãe dela tinha sido trocada. E sinceramente essa história foi um bocado também difícil, porque é que ia trocar uma criança por outra, mesmo que achasse que estava no seu direito, mesmo que isso não seja leito. Então, e uma criança morreu por causa disso. E isso tocou-me também. Quando o Jem morreu, eu senti uma grande compaixão pelo Will, porque ele ficou destroçado. E eu também... Era como se alguém importante para mim não tivesse morrido e eu não sabia o que havia de fazer e não sabia como é que havia de continuar. Mas o livro continuou, felizmente. E ele encontrou a Tessa. Quando ele encontrou a Tessa, eu acho que foi uma luz no final do túnel dele. Porque ele estava destroçado, ele estava mesmo num estado mau, e quando ele encontrou-a, foi como se lhe desse um bocado luz. Mas não gostei muito do facto de ela meio que saltar para cima dele logo depois do Jem morreu, porque o Jem morreu, ok, agora fica contigo. Não gostei muito disso. Eu achei que eles deviam ter dado um bocado de espaço-tempo e deviam ter processado todo aquele novo evento que tinha acontecido na vida deles e todo aquele luto, e não aconteceu. Eles literalmente tiraram-se para cima um do outro. Então não gostei muito disso. Mas gostei finalmente de conseguir ver que as pessoas davam um bocado mais de valor ao Henry, que conseguiam ver que o portal dele funcionava, que se calhar ele conseguia funcionar as coisas. E aquela batalha toda eu estava a pensar, nós não vamos conseguir, mas depois conseguimos, porque a Tessa transformou-se naquele anjo. Eu estava a imaginar as caras deles, olhar para ela, ele com aquele dourado todo e aquelas asas. E eu estava a olhar espantada para ela também. Era como se eu estivesse lá a olhar espantada para ela, porque foi magnífico. Foi surpreendente. Eu não estava nada à espera disso. E, sinceramente, eu não sabia o que havia de fazer comigo mesma. Mas eu fiquei tão contente quando ela matou o Magister. Finalmente. Depois matou aquelas máquinas todas mecânicas. Então, obrigada. Mas eu não sabia bem se ela ia morrer ou não. Então, ver que ela ficou aqueles dias todos com febre e doente, eu estava com medo que ela morresse. Não sabia que ela não ia morrer, porque ela não podia morrer. Então ela não morreu. Ufa. Durante muito tempo eu não sabia o que ia acontecer ao Jem. Porque eu via que as pessoas estavam de luto, mas será que ele morreu realmente? Será que isto é uma brincadeira de Cassandra? Será que há uma outra forma de ele ter morrido? E depois eu pensava, se calhar ele transformou-se num irmão silencioso. Não. Mas depois nós descobrimos que é possível, que ele realmente transformou-se num irmão silencioso. E eu não sabia o que havia de fazer. Então, mas e agora? O que é que vai acontecer com ele? E será que eu posso visitá-los? Ele vai ficar todo costurado como os outros? Vai ficar sem olhos? Não, o meu próprio Jem.
querido, ele era tão amoroso, tão compreendedor. E não. Então eu estava num estado lastimável já nessa parte do livro. Porque era o Jem tinha morrido, eles tinham se encontrado e depois o Manchester morreu e depois a Tessa estava doente e depois ao final eu irmão silencioso e eu não sabia o que devia pensar. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? E foi muito triste ver o quão destroçado o Will tinha ficado. Depois de descobrir que o Jem se tinha tornado irmão Zacarias. Quer dizer, eu acho que a parte que eu mais odiei foi o facto de ele parecer tão distante, tão afastado deles. Ele não sorria, ele parecia politicamente correto, mas o Jem era assim, era politicamente correto, mas não aquele tipo de politicamente correto. Ele era politicamente correto, mas com amor, com carinho. E o irmão Zacarias era politicamente correto porque tinha de ser politicamente correto e porque ele não tinha emoções. Bom, o Jem ainda tinha um bocado de emoções porque ele ainda não era completamente o irmão silencioso, ele estava na fase de ser. Sinceramente eu não sabia como é que o Will ia lidar com a situação, o que é que ele ia fazer, como é que ele ia processar aquilo. Mas fiquei feliz que a Tessa o pôde ajudar e pôde ajudá-lo a compreender que ela era a única maneira que o Jem tinha de sobreviver e que mais valia ele estar assim do que estar morto. Gostei muito de como o Will pediu em casamento e fiquei feliz quando isso aconteceu, mas só depois é que eu percebi, espera, o Will é mortal e a Tessa é imortal, o que é que vai acontecer agora? E os últimos capítulos para mim, eu que pensava que o livro tinha sido difícil de processar, que tinha havido muitas lágrimas da minha parte, os últimos capítulos foram os mais angustiantes, porque depois descobrimos que o Will morreu, que eles têm netos e bisnetos e... não, têm filhos e bisnetos e que a Tessa está viva e estava com a mesma cara de sempre e ele morreu. Não. E depois ela fala de quão felizes eles foram e de como o Jem foi lá tocar violino para ele. Depois o Will morreu, como naquela história em que eles contaram um ao outro. Sinceramente, eu não estava à espera que ele fosse a morrer, fosse o único a morrer, porque ele foi literalmente o único a morrer, até ser imortal, e depois nós descobrimos que o Jem voltou a tornar-se humano, então ele já é mortal, mas ainda está vivo. Então, o meu namorado tentou-me dar spoilers, a dizer que o Will ia morrer, mas ele estava a brincar. Mas depois, na verdade, é verdade, o Will foi o único que morreu, enquanto aqueles dois ficaram vivos. E eu sei que há muitas controvérsias, podemos assim dizer, quanto ao final. Que há muitas pessoas que adoravam o casal entre a Tessa e o Will e depois veem que o Will morreu e a Tessa ficou com o Jem. E eu sinceramente, eu estava a pensar nisso, estava a sentir que não estava certo, mas também senti que a Tessa tinha ficado sozinha durante muitos anos e que ela era obrigada a ver toda a gente à sua volta morrer enquanto ela permanecia, e eu acho que isso é um fardo que ninguém deve carregar. Então fiquei triste, mas também fiquei feliz porque pelo menos agora ela está com alguém que gosta e acho que o Will, da mesma maneira como o Jem não se importava de morrer e do Will tomar o seu lugar no coração da Tessa, também acho que o Will não se importava que o Jem tomasse o seu lugar no coração da Tessa. Pronto, eu acho que está tudo, acho que já falei demais e eu preciso de mais. Eu preciso mais destas personagens, de todas. Mas supostamente há uma nova série que vai sair com os filhos das personagens que estão em Caça dos Tesouros das Origens, mas eu acho que provavelmente só deve sair em 2016, então ainda falta. E eu fico muito feliz de ter lido esta série porque eu não queria ler. Eu não queria sair, como eu já disse várias vezes, eu não queria sair no universo de Caçadores de Sombras, eu não queria sair
do universo em que eu conhecia, com o Chase, com o Carrie, com o Simon, mas depois perceber o quão melhor esta trilogia era e o quão apaixonada eu fiquei pelas personagens. Foi espantoso o facto da autora ainda ter escrito uma trilogia ainda melhor do que a primeira série tinha construído. Fui percebendo o quão melhor escrita da autora, o quão melhor ela está. E esta série, sinceramente, depois de Cidade de Vidro, está a baixar muito, na minha opinião, enquanto que esta trilogia foi brutal. Foi fantástica, foi maravilhosa e fez com que eu amasse cada personagem de uma forma mais ou menos igual. Então, vou ter saudades deles. Tenho muitas saudades deles, mas vamos ter que seguir em frente. Eu espero que tenham gostado. Alguma coisa que eu espero que tenham gostado e espero que realmente comecem a ler essa série, porque eu sei que há muita gente que não lê. Então, até o próximo vídeo e adeus!